tem dor na coluna lombar, que é uma porcentagem bastante importante das pessoas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, sobre a coluna lombar, sobre a dor da coluna lombar e o que fazer para tentar controlar essa dor, para que nós possamos ter o controle sobre a dor e não a dor ter o controle sobre nós, tá ok? Então vamos lá. Vejam, gente, a coluna vertebral, ela é disposta, tem uma constituição de 33 vértebras, tá? Dessas 33 vértebras, nós temos 7 vértebras na coluna cervical, veja o nome dela aqui embaixo. Nós temos 12 vértebras na coluna torácica, e nós temos 5 vértebras na coluna lombar. Mas nós também temos outra parte da coluna, que é a coluna sacral e a coluna coxígea. Só que estas vértebras da coluna sacral e da coluna coxígea, elas são fundidas, ou seja, com a evolução nossa, elas acabaram se fundindo, virando um osso só. Então, o osso sacro e cóccix, eles se fundiram, sendo apenas um osso, ok? E vejam, nós estamos vendo a coluna num perfil, numa disposição lateral. Dessa forma, é possível percebermos que toda a coluna necessariamente tem curvaturas. Nós vamos voltar a conversar um pouquinho mais sobre ela. Agora, especificamente, gente, sobre a coluna lombar, né? Vejam, nós temos 5 vértebras na coluna lombar. L1, L2, L3, L4, L5. E aqui aparece S1, que é a primeira vértebra do sacro, tá? Isso numa posição lateral e aqui numa posição de frente. Então, de L1 a L5. Vejam que vocês estão vendo aí na imagem alguns raminhos saindo da lateral dessas vértebras. Aqui, ó, são as ramificações nervosas, são as raízes nervosas. São aquelas, por exemplo, as origens, aqui a partir de L4, L5, a famosa raiz ciática, tá? Que todo mundo, pelo menos um dia na vida, já ouviu falar. Mas eu quero voltar a enfatizar a necessidade e a questão referente a, olhando de perfil, a coluna lombar ela é reta, olhando de lado, a coluna lombar necessariamente tem uma curvatura. Tá ok? Eu resolvi também falar, enquanto anatomia, né, de uma estrutura da coluna que é bastante conhecida e que também pode ser uma das fontes das dores que nós temos na coluna lombar, que é o disco intervertebral, né? Vejam, gente, esse disco intervertebral, ele é constituído de um anel fibroso e de um núcleo pulposo. Esse núcleo aqui, esqueçam o nome, tá ok? Nem lembre que tem esse nome, mas esse núcleo, ele é uma espécie de uma gelatina, né? E esse disco serve como amortecedor dos impactos que vêm sobre a coluna lombar. Aqui nessa visão de frente, esse azulzinho são os discos intervertebrais da coluna lombar. Vejam que entre cada vértebra, até chegar em L5, que é essa quinta vértebra lombar, e S1, nós temos um disco intervertebral. Esse disco ele está ampliado aqui, mostrando essa imagem, tá ok? Então, é este núcleo, esta gelatina que eu acabei de comentar com vocês, que com o passar do tempo, de acordo com algumas circunstâncias, que eu não vou entrar em detalhes agora, que essa gelatina pode escorregar para fora desse anel, dando a famigerada, a conhecida hérnia de disco.
Agora vejam, gente, nós vamos discutir alguns aspectos que nem sempre as hérnias de disco causam dor. Nem sempre a sua dor lombar ela é causada pela hérnia de disco, nem sempre a sua dor lombar é causada por aquela protusão discal que você tem, ou aquele osteófito, né, que é o bico de papagaio, ou o desgaste articular. Muitas coisas mudaram de pouco tempo para cá, tá bom? Vamos conversar sobre elas daqui a pouquinho. Por favor, vamos em frente. Algo que também eu julgo ser interessante para a coluna lombar, gente, é conversarmos sobre os movimentos dela, né? Quais são os movimentos característicos da coluna? Nós temos os movimentos de flexão e extensão, olhem aqui embaixo os seus nomes, né? Flexão é a inclinação do tronco para frente, é esse mais avermelhado, mais marrom aqui na verdade, e em branco a extensão, é colocar o corpo para trás. Nós temos flexão lateral ou inclinação, que pode ser aqui no branco inclinação à esquerda e aqui no marronzinho inclinação à direita. E nós podemos ter também as rotações, né? A rotação para um lado, no caso o lado direito, ou rotação para o outro lado, também pode ser rotação para o lado esquerdo. Esses movimentos, pessoal, eles são movimentos absolutamente normais. E são movimentos que todos nós, tendo dor ou não tendo dor, devemos fazê-lo, tá certo? Hoje em dia, as pesquisas mostram que não há mais a necessidade de ficar imóvel no nosso corpo, menos dor nós vamos sentir. Repete essa informação porque deu uma pausada aqui no vídeo. Ah, tá ok. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Tá tudo ok aí? Tá, agora tá todo mundo sinalizando. Então tá, beleza. Vejam, gente, por que da importância de entender e conhecer os movimentos? Eu vou repetir rapidamente. Movimento de flexão e extensão, inclinação para frente e para trás. Movimentos de lateralização, lateral direita, lateral esquerda, e movimentos de rotação, rotação direita e rotação esquerda. Esses movimentos são importantes porque são movimentos naturais, são movimentos que o nosso corpo faz naturalmente. E por ser natural, eles são importantes de serem realizados, mesmo tendo dores. Sabe aquela história que há um tempo atrás falava-se assim: ah, você tem dor na coluna? Ah, então fique quietinho em casa, sentado no seu sofazinho, deitado na cama, sem se mexer. Gente, isso acabou. Isso não deve mais ser feito. Na verdade, nós devemos nos movimentar. Quanto maior a nossa movimentação, menos dor nós sentimos. É isso que eu vou chegar no final dessa aula. Nós vamos voltar a conversar sobre isso, tá ok? Gente, outra coisa importante que vale a pena estar conversando é sobre as curvaturas da coluna vertebral, tá? Vejam que interessante. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui embaixo, mas eu vou ler. Tá enxergando? Ó, que bom. São curvaturas fisiológicas. Aqui embaixo está escrito, ó, naturais. São curvaturas anatômicas, curvaturas que todos nós devemos ter. Ela se chama, na coluna cervical, lordose cervical, na coluna torácica, cifose torácica e na coluna lombar, lordose lombar, né? Aí a gente vai em algum profissional, que seja fisioterapeuta, um médico ou alguém leigo mesmo, fala o seguinte: nossa, olha a lordose daquela pessoa. Gente, graças a Deus que ela tem uma lordose, né? Por quê? Porque a lordose é natural, gente. A lordose, ter lordose é ter uma curvatura fisiológica, ter uma curvatura
desenhada da forma natural, perfeito? O que nós não podemos ter, o que teoricamente seria um erro postural, nós temos uma hiperlordose, que é o aumento dessa curvatura, né? Ou uma retificação. Ou seja, você pega aqui na lordose lombar, essa curvatura que tem esse desenho, na hiperlordose teria um desenho maior, uma curvatura maior, e na retificação, o próprio nome já diz, ela estaria mais retinha, né? Então, esses seriam erros posturais, e não a lordose ou cifose, que a cifose é torácica, né? Ou a cifose, que normalmente é dito por aí, perfeito? Outra coisa que vale a pena falar, a curvatura, a coluna vertebral, desculpa, a coluna vertebral olhada de costas ou de frente, necessariamente tem que ser retinha. Ela não pode ter curvatura. As curvaturas são exclusivas de um olhar de perfil, né? Então, olhando de costa, ela é retinha, e quando tem alguma alteração desta retidão, nós chamamos de escoliose, tá ok? Que a gente pode, numa outra oportunidade, conversar sobre isso, tá? Vamos em frente. Pessoal, agora é a hora da onça beber água. E eu vou beber água. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Vejam. Olha como eu chamei. O que a ciência diz? Eu quero falar rapidamente sobre isso e dar uma importância gritante para esse aspecto. Por quê? Vocês podem... Camila, por favor, mostra aqui, ó. Vejam. Agora, em março de 2018, ou seja, nós estamos no mês 9, há 6 meses atrás, a The Lancet, que é uma das revistas especializadas na área da saúde, na área da medicina, da fisioterapia, uma das revistas mais conhecidas e mais respeitadas do mundo, lançou uma série de artigos, uma série de publicações que foram causadoras de uma quantidade muito grande de mudanças em tudo que a gente acreditava que era o correto para o tratamento da dor lombar, né? Na verdade, pessoal, houve até uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de visão. Nós todos estamos tendo, nós que eu falo, até nós profissionais da saúde, nós estamos tendo que nos reconstruir, nós estamos tendo que desconstruir um conhecimento anterior para trabalhar com um conhecimento atual, um conhecimento novo, tá ok? E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse conhecimento, tá? Vamos lá? O que essa revista, né, numa série de artigos, ela passou para nós em termos de conhecimento? Vejam, eu vou ler todas elas, tá? Mesmo se vocês não conseguirem visualizar, vocês vão me escutar. A dor lombar é um sintoma extremamente comum em populações em todo o mundo e ocorre em todas as faixas etárias, desde crianças até a população idosa. Gente, eu tenho aqui na minha casa uma criança de 9 anos, ela vai completar 9 anos sábado agora, minha filha Laura, ela tem dor lombar, né? E, obviamente, pessoas mais idosas, todo mundo conhece e sabe que tem. Como você? A minha esposa